Nós queremos te agradecer, queremos te louvar, Senhor, te bendizer, queremos mesmo receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós te agradecemos pela vida do irmão, né, pela Amém. disposição, pelo coração, que o Senhor possa mesmo usá-lo, né, Deus, e ministrar, né, aquilo que está no teu coração, papai, através da vida dele. No nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Eu quero agradecer ao Jeremias por essa oportunidade de estar com os irmãos. É sempre bom poder ver, eu fico com muita saudade aí do Brasil, porque, irmãos, o clima, a forma, né, do país andar, o ritmo, as pessoas, a gente ainda que convive com muito brasileiro, a gente sente falta de pisar na terra, né? Aí no Brasil, principalmente no Espírito Santo, que é a nossa terra amada, né? E, queridos, eu falei com Jeremias, é a terceira reunião que eu estou participando, eu não levantei da casa, levantei, na verdade, para pegar água e voltar. Pra, desde as 5 horas da tarde aqui, que eu estou sentado aqui na cadeira. E louvo a Deus por isso, porque é sempre bom estar com os irmãos, né? E um privilégio poder repartir da nossa vida com vocês. Eu queria falar um pouco de Portugal, mas queria também deixar aberto para que os irmãos pudessem perguntar alguma coisa, quisessem tirar alguma dúvida, se eu puder responder, né? Deus tem me dado uma palavra pequena, tem repartido com os irmãos, mas antes disso, eu estou aqui há 14 anos, fez dia 28 de julho, eu saí daí dia 28 de julho de 2008, uma despedida, dia 20, na verdade, dia 28, eu peguei o avião para cá. Dia 27 foi a reunião de despedida lá em Vitória, lá na antiga sede onde a igreja congregava. Então, eu vim com a Tânia, com meus 2 filhos pequenos. Sérgio, o negócio parece estar bom aí, hein? Eu estou sentindo falta, deve ser um torresmin com caipim frito. Vai ser, hein? Boa noite, Anderson. Não, meu querido. Eu fiquei com vergonha, eu tirei aqui, eu estou comendo meia banda de goiaba. Ei, Acabei de me perdoe, mas estou te ouvindo, eu estou aqui te vendo. Não tem problema, querido. Eu gostei de Tá saber tão que é frio, goiaba. gostoso. Tá frio aqui. Aqui também chuvinha tá. fina, muito bom. Aqui tá assim também, Sérgio. Graças a Deus. É benção, querido, benção, bom te ver. Amém. Eu cheguei aqui, então, com meus 2 filhos, a Tânia, e 8 malas. Na época, a gente podia trazer 2 malas de 32 quilos. Então, começamos a igreja aqui com uma família, na verdade, era um casal, e esse casal está aí no Brasil, foi o casal que nos recebeu, está na Serra, na região da Grande Vitória, região metropolitana. E aí, queridos, começamos essa batalha aí sozinho, a igreja nos enviou, sempre tempo integral. Então, nesses 14 anos que a gente está aqui, a gente está envolvido totalmente com o país, né? Temos grupos hoje em algumas cidades aqui em Portugal, tem aqui na região onde eu moro, que se chama Almada, Jeremias esteve aqui, conheceu. Temos agora os irmãos que estão com o Evaldo lá em Lisboa. Então, temos também irmãos no Porto, no Algarve, na cidade de Aveiro, cidade de Braga, cidade de Coimbra, congregando também, e assim, com essa... Também Montemor, quem conhece o Lauro, lá em Vitória, né, o filho dele, o Rafael, está na cidade, mais a Daniela e o Joaquim, na cidade de Montemor, começando até um grupo lá. Ele estava em Évora, mudou para Montemor, está começando lá um grupinho. Então, a gente está muito envolvido com o povo aqui, né? Eu e Tânia temos a oportunidade também de sermos conselheiros da igreja, de uma igreja Assembleia de Deus aqui, que são 3 congregações, e são só portugueses. Muito interessante essa experiência que a gente tem com os irmãos lá. E a gente está
nesse envolvimento com esses irmãos já aí por volta de 8 anos. E tem sido muito bom poder ver a igreja. E um detalhe interessante, queridos, que o meu relacionamento com esses irmãos ali da Assembleia, inclusive eu já levei o pastor lá para um encontro de missões aí, não sei se o Jeremias lembra, né? Pastor Samuel. E os irmãos estão lá envolvidos também com o estudo. Em janeiro desse ano, eles começaram a estudar mais a fundo sobre discipulado e pequenos grupos. Então, aos poucos, estão quebrando essa barreira, né, da questão de viver a estrutura denominacional. E tem sido uma experiência muito boa para nós. Boa porque são só portugueses. E aí nos ensina a nos envolver com o nativo aqui, que não é fácil, né? Muitos irmãos brasileiros estão aqui e têm tido muita dificuldade na questão do relacionamento com os portugueses. Até queria abrir uma aspas aqui. Está gravando, Jeremias? Isso, não, tá, né? Não sei se você vai fazer algum corte, mas eu queria até deixar um aviso aqui, que nós, há 2 semanas atrás, nos envolvemos com um casal, com um filhinho de 2 anos, que veio para Portugal, e esse casal, ele ficou há 6 meses aqui, e aí foi despejado do apartamento onde morava, em Coimbra. Então, um dos irmãos passou no supermercado e viu eles com a criança, com tempo frio, preparando um papelão para forrar o chão, porque eles iam dormir no estacionamento do supermercado. E esse irmão teve a curiosidade de perguntar a eles o que estava acontecendo e explicaram que eles tinham sido despejados. E nisso ligaram para nós. E a gente se envolveu ali de dar ajuda, colocar eles numa pousada aqui, que a igreja tem muita envolvimento, onde faz as reuniões da igreja. Sempre eu vou falar que Jeremias conhece, porque Jeremias esteve aqui, então conheceu tudo. Então, nós nos envolvemos com esses irmãos e colocamos ele nessa pousada. Então, deixamos 1 semana lá até que ele pudesse arrumar um apartamento para morar. E aí, nesse processo, acendeu uma luz de alerta, porque tem muitos irmãos do Brasil vindo. Ei, Val, cara, que honra! Agora eu vou até parar de falar, deixar o Val falar, gente. Espera aí. Então, benção, Val, te ver. Muita alegria. Então, a gente ajudou essa família ela estava despejada, ia morar na rua. Olha o tom da coisa. Eu estou contando uma situação, mas isso está acontecendo muito aqui. Pessoas que vêm... E aí, interessante que ela comentou comigo, a esposa do rapaz, que foi envolvida pelas bonitas e boas notícias no YouTube. Vem para Portugal, que está fácil arrumar emprego, está fácil conseguir documento e tal. É uma meia-verdade. Porque Portugal hoje facilitou muito a entrada de imigrante, para você conseguir o documento. Porém, você tem uma ideia, eu moro num apartamento, 3 quartos, e esse apartamento, em média, custava antigamente 500 euros de aluguel. Hoje está 700 euros. Aumentou muito, irmãos, é porque eu estou falando uma realidade que eu estou vivendo aqui, e essas pessoas, elas vêm para o Brasil, e vêm para Portugal iludidas, achando que vai conseguir casa logo, e aí quando você consegue um apartamento que seja pagar 700 euros, os proprietários estão pedindo 3, 4, 5 meses de caução para poder garantir, ainda pede avalista. Esse casal conseguiu um quarto, 500 euros, para você ter uma ideia. E pediram 1 mês de caução para morar num quarto. Então, eles estão explorando os brasileiros que estão vindo, principalmente. Então, quando tiver situações de algum irmão querendo vir para Portugal, porque ouviu reportagem no YouTube, os irmãos ponderam muito, pede para nos ligar para pedir conselho, porque não está fácil. E aí, as pessoas, às vezes, conseguem vir para Portugal com 2.000 euros na carteira
e acham que isso é muito dinheiro para poder arrumar emprego e pagar aluguel, mas acontece igual esse casal, é despejado, vai para a rua. Se Deus não tem misericórdia ali, e aí nos usou a igreja para dar esse cuidado, essa pessoa ia ficar na rua, com uma criança de 2 anos especial. O tempo está frio. Então, a gente tem tomado muito cuidado com essas reportagens ou propagandas que são divulgadas no YouTube, né? Então, eu deixo essa anotação, esse apontamento, para que os irmãos cooperem com aqueles que têm vontade de se aventurar, né? Que aí chega aqui, tudo é diferente daquilo que viu no YouTube, tá? A realidade na Europa, a gente está vendo, e os irmãos estão presenciando aí no Brasil também, a guerra trouxe essa confusão, né? O preço das coisas estão aumentando assustadoramente, é uma loucura. Eu tenho tido oportunidade de ir para a Inglaterra 2 a 3 vezes por ano, eu estou com meus 2 filhos morando lá. Os irmãos que não me conhecem, eu tenho 2 filhos homens que moram, claro que é homem, né? 2 filhos que moram lá na Inglaterra, e aí o Senhor me abençoou com 2 netinhos, então eu tenho tido a oportunidade de ir lá. Irmãos, não é porque eu tenho dinheiro sobrando, não. Tem uma irmã que mora aqui, que ela é aeromoça de uma empresa aérea aqui, que faz voo para lá. E ela incluiu eu e Tânia na grade dela de funcionário. Então, eu tenho desconto de funcionário, tá? Por isso que eu falo, não com boca cheia, mas eu estou indo lá 2, 3 vezes por ano, porque eu pago 20 euros no bilhete ida e volta, entendeu? Então, eu vou com essa facilidade. Mas aí, quando a gente chega lá, os irmãos têm uma ideia, em Portugal, quilo de carne, 15 euros, em média, 12,90 de um alcatra. Lá, eu compro a 15 libras 2 fatias de alcatra, para você ter uma ideia. Então, está muito caro as coisas. E aí é outra ilusão para a pessoa que vai querer morar fora. Precisa muito se cercar de todos os meios para que não venha ficar morando na rua, porque tem pessoas morando na rua, queridos. E aí, quando pede ajuda, a assistência social aqui, demora 6 meses a 1 ano para conseguir um bilhete para ir embora. E para encerrar essa parte do assunto, eu consegui, teve uma pessoa que eu conheci, que a gente tentou ajudar, mas não quis apoio da igreja, e estava morando na rua. E demorou mais de 1 ano para conseguir voltar para o Brasil, e como ajuda pela assistência social. Então, é bonito, é gostoso de ouvir as pessoas contando as vantagens no YouTube, mas não vão por ali, né? Dá esse conselho a quem encontrar com vocês, e o telefone nosso está sempre à disposição para a gente poder conversar. Agora, por outro lado, tem pessoas vindo que já têm um dinheiro guardado, tem um valor que já vem de reserva para poder se sustentar durante 1 ano aqui, até arrumar um emprego que venha dar uma base para que eles possam manter a família aqui. Aí você me pergunta, quanto custa ficar aí, né? Você consegue alugar um apartamento e pagar suas contas e ter um pequeno conforto ganhando em torno de 1.700 euros. Menos que isso é sufoco, tá? Então, os irmãos terem uma noção do valor do dinheiro aqui, né? Trabalha-se muito. A gente está falando ultimamente que a pessoa, para trabalhar aqui, do jeito que ela trabalha, se trabalhar no Brasil, consegue manter o seu padrão de vida aí melhorzinho. Tá? Então, não se iluda. A gente dá conselho para os irmãos, venham com uma direção assim clara de Deus, para que Deus falou com você, então eu vou. Deus falou, ninguém vai discutir, né, irmãos? Com a graça de Deus. Mas, enfim, essa questão de imigração está nesse pé, então os irmãos tenham cuidado. E em relação à igreja, irmãos, a gente está numa situação em que brasileiro está chegando aos montes aqui. Muita gente chegando.
E aí, com isso, muitas pessoas que chegam procuram a igreja. Então, eu tive assistindo, há 8 dias atrás, o Luciano Subirá esteve aqui numa congregação que é afiliada, se os irmãos me entendem, do Silas Malafaia aí. E uma congregação cabia ali, um espaço, umas 300 pessoas. Não, minto, umas 500 pessoas. Estava lotado lá. Então, irmãos, brasileiro, 99% de frequentadores ali. Então, é muita gente, muito brasileiro procurando igreja brasileira, porque é difícil você misturar, né? Esses irmãos que eu convivo, ali da Assembleia de Deus, é tipicamente portuguesa. Agora está chegando brasileiros lá. Ele tem me chamado muito para compartilhar a palavra lá, porque está vendo muito brasileiro chegar. Então, isso coopera para que os irmãos continuem lá, fiquem lá, né? Então, a chuva de brasileiro está enorme. Então, a igreja a qual nós congregamos, essa parte da igreja, a maioria é brasileira. Hoje, aqui em Lisboa, 90% brasileiro. No Algarve, temos um grupo de irmãos, ali é só portugueses, não tem brasileiro. Mas é muito difícil você trazer eles para perto, assim, porque você tem que se envolver com a cultura, né? E a questão cultural, ela realmente mexe muito. Você tem que aprender a lidar com a cultura e saber compreender as diferenças, né? Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre isso quando tem os encontros de missões aí, né? Mas a cultura realmente ela traz muito impacto, né? Nesse tempo que eu vou lá na Inglaterra, tem o Ramon, o Val, você acha que conhece o Ramon, né? E o Jeremias também. Eu estou com o Ramon quando eu vou lá. O Ramon está numa estrutura denominacional e é só ingleses. O brasileiro que vai lá é meus filhos e mais 5 pessoas ali, porque é difícil você entrar na cultura e aceitar a cultura e viver como eles vivem, né? Eu falo com os irmãos aqui, assim, tem gente que fala que eu já sou um português, né? Aí eu não sei se isso é bom ou é ruim quando fala, né? Porque o pessoal já até ri, né? Eu falei, gente, será que isso é elogio? O Vince diz que eu sou meio europeu, mas é porque eu entendi que eu tenho que aprender isso, né? Que eu tenho que aprender a pensar como eles pensam para mim poder relacionar com eles, entender aonde eu entro para falar, para conversar e para conviver. E com a graça de Deus, irmãos, assim, a igreja goza de um bom respeito assim dos portugueses. Tem sido legal isso, porque todo português que a gente relaciona, eles compreendem a vida da igreja, aceitam e respeitam, né? Muito legal isso. E algumas experiências que a gente teve com português na igreja, eu lembro muito de Atos, quando a palavra diz que muitos reconheciam a igreja, mas não ousavam congregar com eles. Então, tem muitas pessoas também, não muitas, algumas pessoas que reconhecem a vida da igreja, mas não conseguem viver, né? Ainda que a história portuguesa, ela tem uma raiz da igreja, eu falo muito isso, irmãos. Eu não lembro, Jeremias, da outra vez se eu falei isso, mas tem alguns irmãos que eu não conhecia, então eu vou repetir. Não sei se vocês aí conhecem uma música portuguesa muito conhecida, não é o Bate o Pé, do Roberto Leal, mas é Uma Casa Portuguesa, com certeza. Procura no YouTube que fala sobre isso. Era uma casa portuguesa, com certeza, uma casa portuguesa caía bem. E essa música, ela fala de como havia comidas sobre a mesa e a vizinhança comia sobre a mesa. E aí fala do azulejo e tal, que é muito famoso no mundo, o azulejo português, né? E por que isso tem a ver com a igreja? E eu falo isso muito para os portugueses. Meu pai é português.
E meu pai conta que quando ele vivia aqui, a casa dele, a mesa ficava sempre posta. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E quem comia na mesa deles eram os vizinhos e os familiares que chegavam, principalmente no final de semana. Minha avó não retirava a mesa, só trocava. E aí eu falo muito aqui, quando eu costumo compartilhar, dessa vida. Falei, irmãos, essa vida da igreja é portuguesa, porque a mesa vivia posta, e a gente compartilhava com os vizinhos e com a família aquilo que tinha à mesa. E aí você consegue trazer, né, a expressão da igreja para identificar e trazer, né, aquela expressão, e eu digo para os irmãos, estudando um pouco, que eu sei quase nada de Apocalipse, quando quando o Senhor falava a João sobre a igreja nas cidades, e tinha uma igreja, não consigo lembrar agora, irmãos, vocês vão lembrar, que falava sobre o colírio para os olhos, porque na cidade fabricava-se o melhor colírio da região, né? Então, o Senhor usava coisas da região para trazer entendimento à igreja, né? E aí eu peguei esse gancho e usei a mesa para falar da casa portuguesa, né, e da igreja em Portugal. Mas que é difícil entender isso, né? Mas, irmãos, está mudando muitas coisas. Com 14 anos que eu estou cá, muitas coisas mudaram. A gente vê, assim, cresceu a quantidade de cristãos aqui. Hoje a comunidade evangélica aqui em Portugal, ela representa 260 mil pessoas que foram incluídas no censo, mas o número chega a mais de 300 mil evangélicos. Não é muito, porque a população portuguesa é em torno de 11 milhões de habitantes, 11 milhões e 100 mil habitantes. Então, representa aí, né, pouco mais de 2%, 1% qualquer coisa assim. Mas que a gente vê crescer isso, graças a Deus, né? Isso nos anima, ainda que eu comentei com os irmãos, tem muita gente chegando, mas eu pude testemunhar batismo de 20 portugueses. Eu participei de um batismo ali na Assembleia de Deus de 15 portugueses, me convidaram para batizar lá e eram 15 portugueses. Então a gente vê que não só o brasileiro vem, mas há portugueses se convertendo, né? Então, isso também alegra a gente e nos anima. Eu penso que de Portugal, assim, que veio na minha cabeça, eu falei tudo. Se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa e eu conseguir responder, vocês dizem amém, senão, misericórdia. Pode perguntar aí, irmãos, fica à vontade. Fique à vontade. Talvez você quer matar a saudade com o irmão Val aí, mas fica à vontade, tá? Tá bom. Mas, ei, Val, boa noite também, tudo bom, querido? O euro tá quanto hoje, Anderson? 5,12, 5,13. Tá? Se você quiser mandar para mim 1.000 euros, você manda 5 mil reais que eu recebo bem, tá bom? Tô brincando. Brincando não, se quiser mandar, para mandar. Não, eu entendi essa brincadeira, mas pode mandar mesmo. Quem tiver, pode mandar. Amém. Você merece, precisa, a igreja precisa mesmo. Amém, amém. Tem que mandar. Amém. Obrigado. Fala, Jeremias. A perspectiva assim, de Portugal melhorar a situação financeira ou não? Como que está assim, economicamente o país, né? Porque isso também afeta a igreja, de certa forma, né? De uma certa forma, é interessante que na pandemia, aquele período da pandemia, que fecha tudo aqui, foi o momento que a igreja mais arrecadou entrada de recurso, tá? É uma coisa interessante. Agora, sobre a situação econômica em Portugal, eu vou lembrar o período anterior que nós passamos. Aqui em Portugal chama de período de austeridade. Então, o primeiro-ministro aqui fez uma campanha tão forte na questão de austeridade que Portugal equilibrou as finanças
e conseguiu passar por aquele período e pagar até a dívida que tinha com a FMI na época. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eles são disciplinados. É normal o português aqui ter reserva de dinheiro. Os irmãos, o brasileiro ele é muito famoso porque dá jeito para tudo, né? Pode estar a crise que for, mas faz churrasco de asa de galinha e está feliz da vida, né? Aqui não tem isso. O português ele guarda o dinheiro e você conversa com qualquer português. Eu estou dizendo assim, generalizando, né? Tem situação ou outra, mas eles podem estar passando o aperto que for, mas tem dinheiro guardado. Não, está reservado. Isso aqui é para uma crise e tal. Então, eu conheci uma senhora aqui que reúne conosco, uma portuguesa, ela já tinha um dinheiro, tem 2 filhos, agora já estão jovens, um está indo para a faculdade, mas já tinha faculdade dos 2 paga, guardada há muito tempo, entendeu? Dinheiro reservado. Porque quando se fala de austeridade, eles tranca mesmo, então não tem conversa. Então, normalmente, eles conseguem passar pela crise, entendeu, Jeremias? Mas eu falo assim, no aspecto a economia, que aqui no Brasil, pelo menos, quando a economia tá pior, parece que o pessoal procura mais, né? E quando está muito tranquilo, parece que o pessoal vaza. Não sei se aí tem essa relação, por isso que eu perguntei dessa. Tá. No vaza que você fala é sair do país? Não, vaza assim, não quer compromisso com a igreja. Parece que o Sim. brasileiro, quanto mais apertado fica as coisas, mais ele busca o Senhor, né? Financeiramente, né? O brasileiro aqui é assim também, tá? Mas o português não. O que acontece? Como é um país com as pessoas que têm uma cabeça muito, ou é voltada para o catolicismo, ou é voltada para a bruxaria. Então, eles não conhecem Deus de uma forma... Para você ter uma ideia, uma vez eu evangelizei um português, que eu fui falar para Jesus, quem é Jesus para ele dizia, Jesus é o menino Jesus, é o menino da manjedoura. A ideia na cabeça dele não concebia ser um homem que cresceu e morreu, e foi crucificado e ressuscitou. Não via o homem adulto. Então, aí o conceito de Deus... na escola, Jeremias, você pergunta lá se conhece Deus, as crianças, né, da igreja, não sabe o que é Deus, é um maluco, quem é aquele velho de barba? Então, eles não têm noção do que é Deus. Então, vem a crise, cara, é bruxa, né? O irmão Samuel, o pastor Samuel, ele tinha uma pessoa que congregava lá, rapaz, volta e meia ele tinha que ir de madrugada lá na casa da pessoa expulsar demônio da família toda. E ele apareceu para mim de olhos para fundo e tal. Eu falei, Samuel, por que você está assim? Rapaz, aquela família, que toda vez eu vou lá, aquele monte de demônio. Então, mas, Samuel, para com isso. O demônio quer cansar você, desgastar você. Começa a olhar esse pessoal direito, olha mais de perto. E quando ele foi ver, eles iam para a igreja no domingo, lá para a congregação, beleza e tal, e pá. Mas, cara, orou ali, não resolveu o problema, dia de semana ia lá na sessão na bruxa. Então, quer dizer, demônio sai, demônio entra, né? Então, ficou aquela coisa assim, né? Eu nem sei que fim deu a família. Então, quando a gente fala desse conceito de veio a crise, aperta, veio a crise, vai para a bruxa, né? Mas, como eu te falei, está mudando. Quando eu fui em Portugal em 2013, a primeira vez, eu assustei, porque eu nunca tinha visto aqui no Brasil alguém rejeitar a oração. E até aquele irmão estava num grupo lá e o irmão falou, né? O rapaz lá se queria orar por eles, poderia orar por ele, falou, não, isso não funciona. Isso aí. Aquilo foi um choque para mim, porque no Brasil, apesar de tudo, as pessoas, né? Você fala em orar por alguém, o cara, não, pode orar. Ontem nós fizemos uma reunião até aqui na nossa vizinha aqui, que é católica, mas também gosta, né? Então, assim, é muito assustador isso. Para mim foi assustador, mas não sei como está essa situação aí ainda hoje. Tem melhorado. Você já consegue orar hoje pelas pessoas na rua. Graças a Deus. Pessoal, pode conversar para perguntar o antes aí, vamos
saber mais da igreja portuguesa? Pode É, perguntar. o Alaô Fala. está reunido. O Alaô está com vocês, né? O Alaô está com a gente Ele, aqui. ele morou aqui em Nova Venécia na época, e se conheceu muito na época. Ele ficou mais de ano, acho que uns 2 anos morando em Nova Venécia. Sim. Manda um abraço para ele, fazendo um favor para ele, Marli, para os meninos. Manda, eles vão estar aí agora passar a virada de ano aí, em janeiro, aí no Brasil. Né? A Laoda Um dele é trabalhando. casado. Como é que é? Um filho é casado. Tem 2 filhos casados. Isso, E ele trabalha com Uber aqui. Ah, sim. Já tem documento, É a família toda. Ah, tá. Mas mora próximo de você ou é longe? 10 minutos daqui, pertinho. Ah, tá. Eu almocei na casa dele antes de ontem. Ah, eu conheci os meninos. É Nicolas, a Thaís e o outro eu esqueci. E outro é o Marcos Vinícius, Isso, acho que o Marcos é o mais velho. mais novo. A Thaís é a Então, mais velha. ele nasceu aqui em Vitória, eu acho. Ela estava grávida na época dele aqui. Isso aí, isso aí. Mas tá bom, manda um grande abraço para eles então por mim. Manda sim, Sérgio, pode deixar. Com certeza. Tá, obrigado. Nada, querido. E irmãos aí, você tem muitos irmãos assim da visão, porque assim, você está reunindo, ajudando na assembleia, né? Mas é uma Você parte. você dá uma mão lá. Na Assembleia de Deus, eu fui convidado para ser conselheiro lá, entendeu? Ah, tá. Então, tem um grupo que reúne conosco aqui. Ah, tá. O grupo que se reúne na visão é um grupo de brasileiros também, portugueses, está misturado? Tem poucos portugueses, a maioria é brasileiro, mas tem várias cidades aqui em Portugal. Ah, tá. Então não tem só você, então, da visão aí em Portugal. Não, aqui tem tem que estão assim caminhando com a gente aqui. Nós Isso. temos uma cidade aqui em Almada, onde tem maior número de pessoas, onde eu estou. Tem Lisboa, que está lá com o Evaldo. Tem Aveiro, Coimbra, Braga, Algarve, Montemor, onde está o filho do Lauro, e temos Marco de Canavese. Então, são 8 cidades que a gente está espalhado aí com um grupo funcionando. Glória a Deus. E tem uns Que irmãos, por exemplo, que é o Silvio, que está com os irmãos de Salvador, né, que o Salvador cobre, mas tem um grupo também próximo aqui também. A gente está sempre junto. Sim. Tá. Obrigado aí. Nada, Sérgio, nada. Amém. Eu tinha... O Senhor me entregou uma palavra, ela não é cumprida. Eu queria só deixar com os irmãos e falar com a igreja no Brasil, muitas vezes é um desafio, porque a gente aprende com vocês, né? A igreja do Brasil é nossa escola, né? Então, a gente, às vezes, fica pouco intimidado de repartir com vocês, porque aí o que eu vou falar pode ser, às vezes pode não ser uma surpresa, mas eu estava orando ao Senhor esses dias e pedindo que o Senhor venha falar a respeito da igreja como um todo, né? E a gente ouvindo muitas coisas a respeito da forma como as pessoas estão frias, depois da pandemia, muita coisa esfriou na vida de muitos irmãos. A gente, para congregar aqui presencialmente, nós estamos fazendo isso aos sábados. Às quarta-feiras, ainda conseguimos no Zoom, colocando aí em torno de 35 telas abertas, né? No Zoom. Na reunião de quarta-feira é uma reunião de estudo. Então, a reunião de sábado, a cada 15 dias é a reunião geral e a cada 15 dias é a reunião caseira. Então, isso trouxe muita dificuldade, né? A pandemia, não sei aí, mas aí está muito melhor do que aqui. O fato de trazer os irmãos para congregar presencialmente não está muito fácil, mas a gente está conseguindo trazer os irmãos para que tenha essa importância. Uma irmã me falou esses dias que o congregar também fez com que a pandemia fez com que muitos corações fossem revelados.
né? Pessoas que realmente estavam, que têm o Senhor como alvo, a vida de Deus como alvo, e aí isso trouxe muita clareza. A gente, se eu for dizer para vocês quantos irmãos saíram do nosso meio nesse período para hoje, eu acho que eu conto na mão aqui, não tem 5 irmãos que deixaram de congregar por conta dessa situação da pandemia. Mas você percebe os irmãos sem muito interesse de vir para o físico, né? Mas o Senhor está nos conduzindo de uma forma graciosa, a gente vai conseguir, eu tenho muita esperança nisso, né? E aí eu estudava e buscava uma palavra do Senhor para o nosso papel como igreja. O Senhor me trouxe algo que é muito conhecido dos irmãos, está em Mateus capítulo 4, versículo 23, quando diz assim: percorria Jesus toda a Galileia. Jeremias, eu não sei como é que está o tempo. Tranquilo, Anderson, você que determina aí, tá bom? Tá, Fiquem não em demora. paz. Tá. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades dentre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O que Deus falou comigo, e eu penso que já tem falado com os irmãos, é daquilo que somos chamados para fazer, né? O que eu fui chamado, né? Para que Deus me chamou? Para que eu, como discípulo, estou aqui nessa terra e vocês aí na terra onde vocês estão? Irmãos, para fazer essas coisas. Eu tenho me envolvido com muitos irmãos que estão debruçados sobre a Bíblia, estudando muito. E não estou dizendo isso que é um erro, que é uma falha. Não é nada disso. Nós temos que estudar, porque a palavra diz que nós erramos por falta de conhecer as Escrituras, né? Pecamos por falta de conhecer as Escrituras. Mas eu tenho associado ao muito estudar, por exemplo, também a muita falta de fazer aquilo que o Senhor nos chamou, que são essas coisas aqui. A vida do Senhor, ela foi uma vida exaustiva na proclamação do Evangelho. Quando eu pego o livro de Marcos e vou ler a partir do capítulo 2, você vai ver uma sequência de atividades que eu pego isso aqui que eu acabei de ler e jogo lá, e aí eu busquei na Bíblia de ordem cronológica para saber se realmente tinha um segmento de tudo aquilo que Jesus fazia. Eu não vou ler agora, irmãos, mas quem tiver o interesse, vai a partir do capítulo 2 de Marcos, você vai ver a quantidade de coisas que Jesus fazia uma atrás da outra. Ele curava e ia para lá, ia para a sinagoga, da sinagoga ele ia atravessar o mar, pregava, depois que atravessava o mar, pregava, e na hora que ele voltava, acontecia tempestade no mar, ele acalmava a tempestade, depois tinha outro povo esperando ele na margem do mar. Era uma vida constante de ocupação com as coisas que são celestiais. E a gente vê hoje a igreja, de uma forma geral, conversando com muitos irmãos, parada, estática, debruçada, e não está olhando à volta as coisas que têm que ser feitas. A gente está vendo pessoas indo para o inferno, né? Na nossa realidade aqui, pessoas indo para o inferno. E nós estamos envolvidos, às vezes, com muitas coisas e deixando de fazer o que é básico para nós. Eu conheci uma portuguesa que nós pregamos o evangelho aqui, ela converteu, batizamos, e ela estava com fogo de Deus, mas com fogo, que aonde ela ia, ela falava de Jesus. Qualquer lugar que ela parava, ela estava falando de Jesus. Na faculdade, no trabalho, ela dava o testemunho de Cristo.
Passou 3 anos sentado na minha mesa aqui, a gente conversando aqui na mesa, e ela fazendo uma quantidade de questionamentos. E aí eu ouvi ela atentamente aqui, depois que eu ouvi, eu falei assim, olha aqui, eu vou atender o que você está me falando, mas ouve o que eu vou te dizer. Lembra quando você se converteu, que você estava cheia daquilo que estava te transbordando? Ela falou, lembro. Pois é, hoje você está cheia de muita coisa, no bom sentido, mas o fogo que você tinha está morno, está fraco. Você parou de pregar, você parou de falar das maravilhas do Senhor. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu falei, não entendi. Pois é, você tem razão. Por quê? Hoje ela estava questionando muita coisa por conhecer demais a Bíblia, mas deixou de pregar o Evangelho, aquilo que encheu ela, né? E, então, isso tem acontecido não só com ela, irmãos, muitas pessoas. E quando eu compartilhei com os irmãos aqui em casa sobre isso, eu me incluí nisso. Uma vez eu vi um irmão muito sábio falar numa pregação de que tem muito pastor hoje preocupado em pregar prego e carregar cimento nas costas, em vez de estar compartilhando a palavra. Eu falei, o irmão usou a palavra pastor, mas eu trago para a igreja. E eu queria encerrar, irmãos, eu não sei quem conseguiu ver o filme, um seriado chamado The Chosen, Os Escolhidos, Val viu, Jeremias também, eu aconselho os irmãos a assistirem esse seriado. Mas eu vou exemplificar um capítulo. É um capítulo onde que Jesus estava numa tenda, curando muitas pessoas e fazendo isso que eu li aqui. E aquela fila enorme de pessoas para serem atendidas. E os discípulos controlando a fila. Mas no cair da tarde, anoitecendo, esses discípulos sentaram à volta da fogueira, começaram a falar do reino. Jesus estava lá, curando as pessoas ainda. E quando chegou num determinado momento, aquela conversa dos discípulos, elas virou uma discussão que não tinha nada e não ia chegar a lugar nenhum. Quando você percebe que já é de madrugada, eles estão discutindo ainda. Jesus vem, cansado, a fila já foi embora, mas ele cansado, ofegante, olha para eles e fala que vai dormir e vai descansar. E os discípulos olham para ele e vê a cara dele, toda desmanchada de cansaço. E a história do filme, desse capítulo, os discípulos estão ocupados em falar de outras coisas, com discussões que não levam a nada, e o Senhor estava fazendo a obra. E isso mexeu muito comigo, porque, irmãos, quantas vezes eu estou envolvido com outras coisas e deixo de fazer aquilo que é importante para fazer. Val, vou usar o Val aqui, falava muito na reunião na casa dele, né? Nós somos, muitas vezes, tão ocupados em fazer as coisas que são urgentes e não as que são importantes. E, realmente, hoje a igreja está vivendo essa realidade, fazendo coisas urgentes. E aquilo que é tão básico para nós, que foi tão beabá no início da igreja, que nós estamos perdendo. Eu estou dizendo isso, irmãos, para a minha realidade aqui, tá? Eu não sei a realidade que os irmãos estão vivendo aí. Mas quanto a gente viveu muita coisa a nível de testemunho da igreja na sociedade, que hoje nós estamos tendo outro tipo de testemunho e as pessoas não estão vindo. Não está tendo conversão, né? Não estamos tendo experiências de conversão. E aí, quando eu peço para os irmãos orem por nós nesse sentido, para que as pessoas se convertam. Porque, irmãos, a gente sabe que é bênção, uma vida entregue ao Senhor, a palavra diz que é a festa no céu, né? Por um pecador que se arrepende. Mas, irmãos, tem muita gente indo para o inferno, muita gente. E gente que às vezes está na nossa porta aqui. Eu tive que pedir perdão ao meu vizinho aqui de baixo esses dias. Tudo bem que ele é um cristão, mas eu passo na porta dele e vejo lá
uma plaquinha escrita Jesus Cristo salva. E aí eu estava indo viajar um dia desse, esperando o Uber aqui na porta, e eu vi a esposa dele chegar, eu falei assim, Senhor, misericórdia, eu não conheço minha vizinha. E eu parei ela e comecei a conversar com ela. Senhora, queria pedir perdão à senhora aqui, porque eu sou seu vizinho de cima e não te conheço, já tem 3 meses que eu moro aqui. Não tem problema e tal, eu vou conversar com uma pessoa, queridos. De onde ela é? Vila Velha, Espírito Santo. Minha vizinha. Querido, uma coisa boba, né? Tal, poxa, conterrâneo e tal, mas, irmãos, imagina o outro vizinho ali que não tem o Senhor. E aí uma senhora estava chegando aqui, eu estava indo pegar o carro, ela chegando com a bolsa pesada, uma senhorinha, devia ter uns 70 anos. Eu falei, está pesado, senhora? Não, está muito pesado. Eu peguei e levei a bolsa com ela até no 3º andar. Então, ela já sabe que tem alguém aqui que pode carregar a bolsa para ela, né? Mas, irmãos, eu falho muito e eu preciso melhorar muito nessas coisas, porque algumas coisas estão me distraindo. E eu peço aos irmãos que orem pela igreja, porque muitas coisas estão nos distraindo e estamos deixando de fazer o que o Senhor fazia, que é curar os enfermos, expulsar os demônios, né? Impor as mãos. Queridos, é essas coisas que vai impactar o mundo, né? E a palavra diz que multidões seguiam o Senhor. Amém, queridos? Jeremias, se tiver pergunta, estou disponível aqui, mas, da minha parte... Glória a Deus, Anderson. Glória a Deus, porque esse mesmo sentimento aí, né, tem me assolado também. Eu tenho que falar para os irmãos aqui, né? O mundo está tentando nos engolir, né? Em várias coisas, parece que o tempo não dá, você corre, 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 né? Mas, assim, eu creio que falta prioridade, né? Alguns irmãos, é interessante, alguns irmãos, esse tempo atrás, me perguntaram, mas vocês não estão fazendo reunião presencial, não? Foi, estamos. Mas por que você faz reunião quinta-feira? Falei, é uma reunião a mais. Tivemos reunião ontem, né, de estudo, temos final de semana reunião presencial, e uma reunião que, essa reunião eu acho essencial para isso, se relacionar com irmãos que estão mais distantes, que não poderia estar vindo aqui em Itaguaçu e outros, e vai aí. Mas eu creio que nós precisamos disso, focar mais naquilo que o Senhor nos chamou, né? A igreja, no geral, né, eu também me incluo nisso, estamos aí encantados com o mundo. E a palavra é bem clara, não ameis o mundo. O mundo vai passar, né? E muitas vezes eu vejo essa dificuldade, né? Em geral, né? Da igreja se ocupando com o mundo, com as redes sociais, com tanta coisa, esquecendo de fazer. Para mim foi tremenda essa palavra, Anderson. Amém, amém. Glória a Deus, Jeremias. Glória a Deus. Amém. Amados, quem quiser perguntar, falar, fica à vontade aí. Bom, quer falar aí. Bem, estão me ouvindo bem? Sim. Bem, para mim é muita alegria poder ver você, Anderson, né? Amém. Foi tanto tempo, né? Pois Que bom ver o amém. Jeremias, Sérgio, meus irmãos. Amém. Muito bom estar com vocês aqui, desfrutando desse momento. Amém. Falar para você, Anderson, que eu creio que as coisas que estão acontecendo, elas são reflexos do que está acontecendo em todo lugar, tá? Em todo lugar. E eu creio que isso deve servir para nós como um alerta, né? Um sinal de que a volta de Cristo não está muito longe, não. Amém. Amém. Porque o esfriamento, né? Nós interessarmos por outras coisas, aquela igreja de Laodiceia, que o colírio tem que ser comprado, né? Cheia de orgulho pelas coisas que fazia, tantas coisas que
que aconteciam, e o Senhor falou, olha, tenho porém contra ti, né? Tenho porém contra ti. Então, abrir os olhos para que nós possamos ver, esse é o clamor. Nosso clamor aqui também tem sido esse, tá? Antes, o Jeremias, os meus irmãos, né? Nosso clamor tem sido esse também. Que Deus possa estar nos renovando, possa nos tornar semelhantes a Ele em tudo, porque a gente acaba descobrindo que nos tornamos semelhantes, trabalhamos muito caráter, né? Sermos semelhantes a Jesus, mas esquecemos a segunda parte de Marcos 1,17, que diz: e eu vos farei pescadores de homens. Né? Então, vocês aprendam comigo. Eu vou fazer de vocês pescador de homens. E a Amém. gente vê que essa prática, a prática daquilo que a gente ouve, né, vai demonstrando, vai nos mostrando aonde nós estamos colocando os nossos fundamentos, as construções aonde estão sendo estabelecidas, em que fundamentos, né? Então, se a gente perde o fundamento principal na rocha, que é Cristo, a gente perde tudo, né? E o fundamento principal é aquele que ouve e pratica. Ouve e pratica. Amém. Então, o que ouve e pratica, constrói sobre a rocha. Amém. Então, essa tem sido a nossa vida aqui, tá, amados? Orar por vocês, Anderson, aí, né? E eu creio que é uma oração que se estende a todos nós também, né? Nós somos incluídos nessa oração também. Tá? Então, muita alegria em revê-los. E o nosso, em especial, o nosso carinho a você, a Tânia, Amém. aos Amém. irmãos de Portugal, né? Recebo o nosso carinho, e os irmãos também recebam o nosso carinho da igreja aqui em Teixeira, tá? Recebo todo o nosso carinho, nossa alegria de poder vê-los e ouvi-los. Amém. Amém. Obrigado pela palavra, tá, Anderson? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, Val. Muito obrigado. Só esclarecer, Val, a Tânia, ela está com muita dor nas pernas, e aí foi dormir mais cedo, né? Eu tô 3 horas à frente dos irmãos aqui. Então, por isso que ela não pode participar hoje, tá? Então, Rosinha. Um abração aí para a Tânia, ela está com saudade. Esse dia a gente estava lembrando de alguns encontros de grupo caseiro na tua casa, né? Sábado eu vou estar com a Maria, para estar no domingão, no domingão da igrejão, né? Então... Boa. E a gente estava lembrando, né, de muitas coisas que a gente faz, tem feito, e realmente é isso que você falou, né? A gente está deixando muito a desejar, né, em muita coisa. Essa pandemia realmente deu uma balada em muita gente, e aí os irmãos até têm falado assim comigo: Rosa, você está tão calma. Eu falo assim, até eu mesmo estou me sentindo estranhando comigo mesmo, né? Eu já estou há 1 ano e 3 meses, vamos dizer assim, aquela que foi dispensada na pandemia, né? E Deus deu muita tranquilidade ao meu coração, né? Ele falou assim: eu tenho outra coisa para você. Eu estou te tirando dessa cidade e vou te plantar em outra. E aí o Senhor está me plantando, né, Val? Acho que o Val ainda não sabe, mas eu estou sendo plantada na Bahia, tá? No norte baiano. Estou indo para a região de Chapada Diamantina, em Várzea Nova. Aliás, meu coração já está lá, minha mente já está lá, mas o corpo presente ainda não. Mas é benção da gente realmente assim, viver a palavra, né? Tudo que é amável, tudo que aquela palavra, uma só fé, um só batismo, amém, amém. Né, entre os irmãos. Deus está levantando a igreja dele na terra. Então, isso daí que vocês têm feito em Portugal é bênção, que realmente está sendo um corpo. Não importa se é braço, se é perna, se é pescoço, né? Alguns são intestino, outros são, né, Val, né? Uns são... tem uns que é até reto. Eu falei assim: amado, você está a fim de ser reto no corpo de Cristo? Né? Porque pega só tranqueira. Então,
E a gente tem visto, assim, que realmente, assim, Deus tem levantado a igreja dele, eu louvo a Deus, aquilo que você falou, cada um de nós tem uma missão, tem um propósito, né? Tem um lugar para chegar, né? E muitas vezes as pessoas querem, não, mas que isso, você tem especialização, mestrado, você tem que fazer uma prova para academia, você tem que ser professora de faculdade. Eu tenho, posso, mas não é o que Deus tem para mim. Amém. Né? Durante a pandemia, Deus só falou assim comigo, eu estou te tirando de uma escola, e a última escola que ele me deu para trabalhar foi uma baita de uma escola, né, em Belo Horizonte, e depois, ainda quando eu fui dispensada, apareceram outras, mas Deus falou, não, apareceu até o concurso da FAMES, no Espírito Santo, Faculdade Estadual de Música aqui. Eu pensei, tentação! E minha prima era responsável pelo concurso, né? E ela falou assim, e aí, você não vai fazer, não? E ela é cristã. Você já perguntou para Deus o que ele quer de mim? Aí, aí ela foi orar, e junto com a mãe dela, né? A minha tia, que já é uma senhorinha já de 85 anos, que ora muito por mim, ela virou para mim e falou assim, Rosinha, não é para isso, não. O negócio da Rosa é ação social, ela falava assim comigo. O negócio dela é morro, é terra, é andar, por isso eu falei assim, eu estou entendendo por que Deus está me deixando descansando muito. Eu estou me sentindo quase procrastinando, mas está descansando muito, por quê? Quando eu chegar no sertão, né, Val? É jumentinho. Não, o povo lá anda de motocicleta, não é nem mais jumento, mas eu quero jumento. Eu falei, eu quero jumentinho. Mas é assim, da gente estar fazendo a obra que tem que ser feita, né? Cada um de nós, naquilo que Deus determinou para a nossa vida, né? Até o final dos nossos dias, quando... Eu falei assim, eu estou gostando da palavra assim, eu estou do lado de cá da eternidade. Daqui a pouco eu estou do lado de lá da eternidade, em nome de Jesus. Isso. Mas bom demais, um abração para todos vocês, como ver os meninos, dar aquele abração deles lá, então. Amém, amém. Obrigado, Rosinha. Glória a Deus. Amém. Vou pedir o Val aí para... O Anderson tem que descansar um pouco, né? Pedir o Val para orar pelo Anderson, por Portugal e por nós também, né? E glória a Deus, obrigado, Anderson, mais uma vez. Realmente essa palavra veio de encontro, né? Às nossas necessidades aqui. Amém. Amém. Que nós possamos meditar nisso. Amém. Amém. Deus abençoe. Val, ora aí. Amém. Amém, meu Pai. Paizinho, que bom que nós podemos utilizar desse meio para podermos juntos clamar ao Senhor. Sabemos que quando pedimos, o Senhor nos ouve. Amém. E nós te rogamos, Senhor, que esta graça que o Senhor tem derramado sobre os nossos irmãos, ela seja abundante, Senhor. Ela traga, ó Deus amado, em cada coração dos nossos queridos lá em Portugal. Amém. E traga, Senhor, a revelação da tua vontade, Pai, em todas as coisas. E que o Espírito Santo possa encher cada um dos teus filhos numa experiência viva, numa experiência de renovo, de compromisso de corpo, Amém. de compromisso, Senhor, que abandonamos tudo, negamos a nós mesmos para fazermos parte, Senhor, desta maravilha que é o teu reino. Amém. E o Senhor tem colocado este reino inabalável dentro de cada um de nós. Amém. Esse reino que não é abalado pela política, esse reino que não é abalado pelas coisas deste mundo em nada, Senhor. Amém. É o reino que permanece para sempre. Nós abençoamos a sua vida, Anderson, e dos irmãos, e da tua esposa, para que haja cura na vida da Tânia também. Amém. Deus bendito, e que o Senhor possa sustentá-los em todas as coisas. Amém. Sabendo que esse trabalho, Pai, não é vão no Senhor. Amém. Nós queremos que essa graça do Senhor possa ser sobre cada um dos meus irmãos aqui presentes, Pai. Aonde estiverem, na localidade que estiverem. Que o teu poder se multiplique também em alegria e compromisso. Amém. Nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Amém. Nos rendemos a ti para louvor da tua glória. Amém. 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 Amém.